E aí, tudo bem com você? Tá pronto para mais um vídeo? Antes, eu quero te pedir para que você se inscreva no nosso canal e para que você acione o sininho das notificações para receber novos vídeos. Que Deus te abençoe. Paz! E aí, bora estudar a lição? A lição dessa semana teve como tema relacionamentos. E o texto base se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 1. Na carta aos Coríntios, Paulo tira algumas dúvidas sobre algumas questões que os cristãos que moravam na cidade de Corintos tinham. No capítulo 7, Paulo está respondendo a algumas perguntas que os cristãos daquela cidade fizeram. Perguntas que giravam em 3 eixos: casamento, sexualidade e vida de solteiro. Os primeiros conversos na cidade de Corintos eram pessoas que haviam sido culturalizadas pela Grécia Antiga ou pela cultura greco-romana. Então eram pessoas que acreditavam que o sexo poderia ser praticado antes do casamento. Eram pessoas que acreditavam que poderiam formar relações matrimoniais, relações amorosas, poligâmicas, ou seja, um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens. Eram pessoas que acreditavam que poderiam praticar até incesto ou zoofilia. Além disso, os primeiros conversos da cidade de Corintos eram pessoas que tinham ainda algumas dúvidas a respeito do casamento cristão, do sexo pós-casamento cristão e até mesmo da vida de solteiro. Será que era pecado ser solteiro? Será que o solteiro poderia, por exemplo, manter relação sexual sem ser casado? Será que o solteiro poderia se masturbar para aliviar o prazer e a tensão do desejo, dos impulsos sexuais? Paulo, então, no capítulo 7, tenta tirar essas dúvidas dos cristãos da cidade de Corintos. E aí, ele já começa dizendo que era bom que todos os cristãos fossem solteiros. Os cristãos da cidade de Corintos, tá bom? E por que Paulo fala isso? Porque Paulo ele não se casou. E por que Paulo não se casou? Provavelmente Paulo não se casou porque Paulo era um missionário, era um pregador do evangelho. E se Paulo se casasse, ele teria algumas dificuldades para conciliar a sua missão, a sua obra evangelística e a sua família ou o seu casamento. E isso é um fato. Quem é casado, quem tem filhos e é um cristão e é um missionário, sabe que a família e a própria relação matrimonial impõe responsabilidades, desafios, consome tempo desse ou dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher. E aí, infelizmente, a pessoa acaba encontrando algumas dificuldades para poder conseguir cumprir a missão com mais eficácia, com mais foco, pontualidade e senso de responsabilidade. Não que seja errado ou que não dê para pregar o evangelho, ser um missionário ou uma missionária, ser casado e ter filhos. Não é que a família atrapalha, nem o casamento atrapalha. É que a pessoa vai ter que dividir a sua atenção entre casamento, família e a sua vida de missionário. E isso é um desafio que nem todos têm a capacidade psicológica, emocional, espiritual de lidar. Por outro lado, tem aquelas pessoas que preferem ficar solteiras. E nas últimas lições nós já falamos sobre isso. Ser solteiro não é errado, não é pecado. O casamento não é ponto de salvação. Formar família não é uma obrigação. Isso é opcional, isso é uma escolha de cada indivíduo. Nós temos a necessidade de companhia. Isso foi criado por Deus dentro de nós. Mas isso não significa que nós somos obrigados a casar ou ter filhos. E se você deseja continuar solteiro, caso você seja um jovem adventista solteiro que não pretende se casar, que não pretende ter filhos, você tem que fazer como Paulo, se dedicar integralmente à obra de Deus, ter um foco, ter um ideal de vida, ter uma missão a cumprir. Porque não adianta nada não se casar e ficar, sai com uma aqui, sai com outra ali, mantendo relação sexual fora do casamento. Não dá, você vai estar pecando, você vai estar ferindo os sentimentos das pessoas e vai estar também se auto-sabotando emocionalmente. Não caia nessa esparrela do namoro casual, do sexo sem compromisso, da amizade colorida. São ideias satânicas, são relacionamentos que distorcem o amor verdadeiro, tá certo?
E aí Paulo, então, nessa carta aos Coríntios, no capítulo 7, responde a essas inquietações dos nossos irmãos da cidade de Coríntios. A lição prossegue falando a respeito da importância dos relacionamentos. Relacionamentos são importantes? Com toda certeza. Com toda certeza, relacionamentos são importantes. Só que nós temos que tomar alguns cuidados sobre relacionamentos. E a lição ela vai destacar alguns pontos a respeito da importância dos relacionamentos. Por exemplo, a lição vai dizer o seguinte: nosso relacionamento com Deus é provado e fortalecido também por meio dos nossos relacionamentos humanos. Isso mesmo, as suas relações com o seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, são testes, são provas, são exemplos do teu relacionamento com Deus. Ou seja, a forma como você trata as pessoas define que tipo de tratamento e que tipo de relação você vai ter com Deus. E vice-versa. O tipo de relacionamento que você tem com Deus, o tipo de compromisso que você tem com Deus, o tipo de conduta que você tem em relação a Deus, vai se refletir nas tuas relações humanas, vai se refletir na tua conduta moral, vai se refletir na tua ética e no teu caráter. Outra coisa que a lição destaca sobre esse tema é a seguinte: o inimigo ataca os relacionamentos humanos com o objetivo de atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. O diabo não fica nada satisfeito quando você tem relações saudáveis. Quando você é um bom amigo, um bom pai, uma boa esposa, um bom marido, uma boa esposa, um bom namorado. Quando você é uma pessoa que mantém relações saudáveis. Quando você é uma pessoa que faz bem para os outros. E principalmente quando você tem um relacionamento íntimo, real, vivo com Deus, o inimigo não fica satisfeito. E aí ele faz de tudo para tentar impedir que você tenha relações saudáveis com o seu próximo e com Deus. E aí ele vai te atacar de todas as formas. Vai usar as pessoas, vai usar a preguiça, vai usar o desânimo, vai usar a dúvida, vai usar métodos espúrios para tentar quebrar a tua aliança relacional com o Senhor. Então você precisa vigiar quanto a isso, conhecer as Escrituras, orar bastante para que o inimigo não tenha poder sobre o teu relacionamento com o teu Criador. A lição também vai falar sobre relacionamentos conflitantes. E a gente sabe, como cristãos, nós temos que ser bem criteriosos quanto à escolha dos nossos relacionamentos. Não é pecado, não é errado ser amigo de uma pessoa não cristã, de uma pessoa de uma outra religião, de uma pessoa com uma outra cosmovisão, filosofia de vida ou crença. Não é errado. Errado é você entrar em relacionamentos com pessoas que são diferentes de você em termos de fé, de caráter, de valores e se permitir ser influenciado por essas pessoas e não influenciá-las. O cristão foi colocado nesse mundo para influenciar, para fazer novos discípulos, para ganhar almas para o reino de Deus. Então, quando você entra numa relação com uma pessoa não cristã, você precisa entender que esse relacionamento tem que gerar a salvação daquela pessoa, a conversão daquela pessoa. Essa relação é apenas uma ponte que liga Deus ao coração dessa pessoa. E você é essa ponte que vai levar a salvação até a vida dos pecadores. Então, tome cuidado com as relações que você tem e como você está lidando com essas pessoas, principalmente pessoas não cristãs, pessoas que não sejam adventistas, por exemplo. Você que é um jovem adventista que tem muitos amigos, amigos da faculdade, do trabalho, amigos no seu bairro, vizinhos que não são cristãos, tome cuidado com o tipo de relacionamento que você tem com eles. Eles influenciam ou você influencia eles? São relações saudáveis ou são relações que te fazem mal? E aí, quanto a relações conflitantes, eu quero ler aqui um ponto que a lição destaca. Ele diz o seguinte: se somos chamados a levar o Evangelho a pessoas estranhas, quanto mais devemos levá-lo aos que estão próximos de nós. E aí, além de se relacionar com pessoas não cristãs, pessoas de outra fé, pessoas que têm uma conduta moral diferente da nossa, tem as pessoas próximas a nós, um familiar, um parente, um amigo, um primo, um tio, que também não são cristãos, mas que são seus parentes, que você tem laços consanguíneos com eles. E essas pessoas conhecem você muito bem. Então, o nosso testemunho para com as pessoas que fazem parte do nosso convívio social ou que nós temos algum grau de parentesco, essas pessoas precisam ver em nós diferença, um bom testemunho, precisam ver em nós conduta cristã, o amor de Deus. Precisamos testemunhar mais do que nunca para essas pessoas, porque elas sabem quem nós somos, elas conhecem nossos defeitos e nossas qualidades. Então, que os teus relacionamentos com pessoas
tanto da sua família como pessoas não cristãs, como amigos em comum ou pessoas no dia a dia que você se depara, que esses relacionamentos não entrem em conflito com a tua fé, com a tua espiritualidade, mas que você seja luz para essas pessoas, sal na vida dessas pessoas, que você ilumine o caminho dessas pessoas e as conduza a Cristo. A lição também vai comentar a respeito da expressão de amor. E todo relacionamento é uma expressão de amor. Todo relacionamento é construído com base em sentimentos sólidos. Amor, amizade, respeito, desejo, enfim, qualquer relacionamento ele tem como pilar ou pilares sentimentos. E o amor ele foi expressado por Deus por nós. Afinal, Deus deseja ter um relacionamento com cada ser humano. E através de Cristo Jesus, Deus expressou o seu amor por nós. Cristo Jesus veio a esse mundo há 2000 anos atrás, assumindo a forma humana, vivendo como homem, nasceu, cresceu, estudou, aprendeu valores, trabalhou e lidou com as pessoas. E Cristo amava as pessoas independente da sua cor, da sua raça, da sua religião. E nós também precisamos fazer como Cristo. Precisamos amar as pessoas independente do que são, do que fazem, independente do que têm, da sua condição financeira. Enfim, temos que amar sem fazer acepção de pessoas. Mas temos que entender que cada atitude, cada palavra, cada gesto representa o amor de Deus em nós para com os outros. E eu pergunto, que tipo de amor você tem oferecido às pessoas à sua volta? O seu amor humano, que muitas vezes é egoísta, interesseiro e fingido, ou o amor de Deus, que é um amor puro, santo, verdadeiro e que leva à salvação dos pecadores? A lição também vai comentar a respeito do relacionamento divino e vai dizer que nós fomos criados para sermos seres relacionais. No Éden, Adão e Eva tiveram como primeiro amigo, primeiro pai, como primeira companhia, extra relação conjugal entre eles dois, Deus. E Deus criou Adão e Eva para que Adão e Eva se relacionassem com Ele, para que Adão e Eva o adorassem. E a relação com Deus é uma relação muito complexa, mas ao mesmo tempo é a relação mais importante que existe, porque Deus é nosso amigo, nosso confidente, nosso Pai. Deus é apaixonado por nós e Ele está sempre pronto, aberto e disposto a manter relações saudáveis com a gente. Não importa quem eu seja, o que eu faço, os meus pecados, o meu estilo de vida, não importa se tem dias que eu acordo desanimado, não quero nem orar, não quero pegar na lição, não quero ler a Bíblia. Deus está sempre aberto para te receber e para manter uma relação espiritual, sobrenatural, uma relação íntima, uma relação real, para que vocês vivam experiências, aventuras, histórias, em que um dia, lá na glória, você e Deus possam sentar e rir de tudo que passaram aqui na Terra. A lição também vai comentar a respeito das relações matrimoniais, ou seja, do casamento, e vai fazer algumas considerações a respeito disso. A gente sabe que o casamento é uma instituição divina. A gente sabe que casar é algo muito importante. O casamento traz muitas responsabilidades. E nós temos que ter em mente que casamento é coisa séria. Então, se você pretende se casar, escolha bem com quem você vai se casar. Aproveite bem o namoro, namore bastante, claro, tomando os devidos cuidados. Não vai avançar o sinal, mas tenha uma relação amorosa com a sua namorada, com o seu namorado, de modo que vocês se conheçam, de modo que vocês construam uma história, que vocês vivam experiências, que vocês conheçam as qualidades e os defeitos um do outro e, acima de tudo, de modo que esse relacionamento os aproxime de Deus. E quando se casarem, mantenham essa mesma pegada relacional e, acima de tudo, mantenham a mesma comunhão com Deus, porque Deus é o sucesso de todo e qualquer casamento, ou de todo e qualquer relacionamento. Quer ter um casamento feliz? Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus em primeiro lugar. Tenha comunhão com Deus e você vai ter comunhão com o seu cônjuge. E por fim, a lição aqui ainda, falando sobre relações matrimoniais, ela vai comentar lá no último parágrafo o seguinte: Cristo veio para corrigir esses males. E o seu primeiro milagre foi um casamento. Assim ele anunciou ao mundo que o casamento, quando puro e incontaminado, é uma instituição sagrada. A gente sabe que, infelizmente, muitos casamentos de pessoas cristãs, casamentos de pessoas não cristãs, têm problemas. As pessoas traem, as pessoas mentem. Infelizmente, por conta do machismo e por conta dessa cultura do patriarcado, muitos homens agridem simbolicamente, verbalmente, fisicamente as suas esposas. A gente sabe que os casamentos humanos não são perfeitos. Isso, casamentos entre cristãos e não cristãos, tá bom?
Mas Cristo Jesus veio, como diz aqui a lição, para corrigir esses problemas do casamento, principalmente do casamento entre cristãos. Então, se você pretende se casar, ou se você já é um jovem que está casado, tome Cristo como seu modelo, como seu exemplo para um casamento feliz. Porque Cristo Jesus não é santo casamenteiro, mas Ele é o autor da criação. E lá na criação, Cristo, pelo poder de sua palavra, instituiu o casamento como uma aliança de amor, uma aliança sagrada, uma aliança espiritual. Tá certo? Bom, essa foi mais uma recapitulação da lição. Que Deus te abençoe. Paz.